abrir com uma palavra banal, para não quebrar depois a sequência da palavra que vier, mas eu preciso falar para a igreja, falar domingo também. Eu quero primeiro dizer à igreja que releve, que perdoe. Nós fizemos uma obra de emergência, não queríamos que ficássemos mais com a janela aberta, disponível aqui para assaltantes, né? Como a pessoa que tinha encontrado o caminho, ela podia voltar nos dias seguintes. Então, rapidamente, nós contratamos uma obra de emergência, fizemos umas grades que não ficaram claramente de acordo com o meu gosto, não foram bem colocadas, ainda vão ter que ser melhoradas, mas eu aviso a igreja, se você vir muitos defeitos, eu também vejo. É que não deu para fazer diferente na correria e vamos ficar assim. Mas se nos der pelo menos uma tranquilidade à noite para em casa, podemos ficar sossegados, não vamos encontrar como domingo encontramos alguma coisa ruim aqui, e o Senhor nos guarde nisso, amém? Mas louvo a Deus pelo que já foi feito e vamos tentar melhorar depois. Só quero que vocês soubessem que foi feito como obra emergencial. Nem procuramos um serralheiro adequado, é quem estava disponível para fazer, fez, está aí. Obrigado. Glória a Deus. Antes de compartilhar um texto, a palavra do Senhor, eu queria contar alguns testemunhos de coisas que o Senhor tem feito conosco nesse final de semana e eu queria repartir com os irmãos. Tivemos uma cidade agora, sexta, sábado, domingo, uma cidade chamada Biritiba Mirim. Quando já ouviu falar dessa cidade? Ela existe. É uma marcha só, né? Você engata a primeira, sai da cidade. Cidade pequenininha, que ali ao lado de Mogi das Cruzes. Nós fomos com o Corra para Jesus lá fazer um seminário de missões e fomos lá trabalhar com a Igreja Brasil para Cristo. E muitas coisas que o Senhor fez nesse final de semana, eu queria compartilhar algumas com os irmãos para não tomar muito tempo. Na sexta-feira, nós abrimos o trabalho com culto e ministramos naquela noite sobre o samaritano que se compadeceu daquele camarada que apanhou os bandidos. E falamos que os sacerdotes tinham passado de largo, aquela história toda, e falamos que você precisava amar as pessoas e demonstrar o amor, enfim, ministramos isso na sexta-feira à noite. Como você conhece a cidade do interior, sempre no interior tem uma praça, e essa praça é a praça central da cidade, onde você toma um sorvete, geralmente tem uma padaria, e é sempre essa mesma história. A igreja católica, uma pracinha ali, e tudo bem. E aí, nós estávamos, era folga na parte da manhã, nós fomos à praça conhecer a tal praça da cidade, conhecer um pouquinho da cidade de Biritiba, enfim, o centro da cidade. E quando nós chegamos para dar um rolê lá, uma passeada, de repente, no meio do nosso rolezinho ali, estávamos com as crianças, veio um homem na direção do nau, assim, tinha muita gente na praça, assim, muita gente na praça. E ele veio na direção do nau, e a impressão que nós tínhamos desse homem, ele tinha acabado de tomar uma surra. Ele estava completamente machucado, o olho dele completamente roxo, ele todo sangrando, e ele estava soltando algo da boca que parecia baba misturada com pus, era um negócio meio feio. E no meio de tantas pessoas, ele veio perto do nau, assim, dar a mão, o nau, e aí nós começamos a conversar com ele. Ele estava meio atordoado, não sabia onde morava direito, aquela coisa toda. E aí nós abraçamos ele, começamos a orar por ele. E aí aquilo que era um passeio de conhecer a praça se transformou num culto. E nós começamos a ministrar a presença de Deus na vida desse homem. E de repente, quando a gente abriu o olho, as pessoas começaram a se aproximar. Quando a gente estava com as mãos, foi uma cena muito engraçada. As pessoas com as mãos abertas, querendo oração também. Aí nós acabamos de ministrar com aquele homem, já pegamos o outro senhor, já ministramos com aquele senhor, e as pessoas começaram a entregar a vida delas para Jesus ali na praça. Aí, mas o que mais me chamou a atenção foram os meninos, o Vitor e o Dani. Eles olharam assim, não sei se foi a Thelma que comentou com eles, eles chegaram na padaria e falaram: pai, é a história de ontem à noite. O homem que apanhou dos ladrões. E o homem está aí, ó. O homem veio, apareceu hoje aí. É a história diante da Bíblia. E a Bíblia tornou tão real para eles.
e foi tão vivo para eles, e é fantástico quando você vive a presença de Deus assim, de forma real. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo nós vamos fazer o nosso tal evangelismo criativo. E Biritiba foi interessante porque a Biritiba, apesar de ser tão perto de São Paulo, é tão caipira, assim, um negócio meio assim, bem interior. E aí montamos a estrutura dos exercícios, e aquilo chamou muita atenção, porque imagina, chegamos com a galera ali, o pessoal ali na praça, montamos uma roda, e como nós começamos os exercícios lá, e todo mundo começou a olhar para nós, como que são esses doidos? E nós estamos ali, tá, e pum, tá. Aí, de repente, as pessoas do lado das barraquinhas da praça largaram seus serviços e vieram fazer exercício também, umas senhorinhas. E começou aquele negócio. Começamos a adorar o nome do Senhor. Aí, de repente, chegou um homem, sentou e falou assim: eu posso escutar os louvores? Eu posso. Pode escutar. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele tinha pedido a Deus essa semana que ele queria voltar para os caminhos de Deus. Nós começamos a ministrar com ele e falou: eu estou sentindo um arrepio. Eu estou sentindo um arrepio. Aquele homem se reconciliou com o Senhor Jesus. As pessoas da praça começaram a entrar na roda da adoração e começaram a ser ministrados pelo louvor. Um homem estava fazendo uma reportagem do jornal da cidade. Ele estava lá meio que de 007, só com o notebook dele batendo umas fotos. E ele disse para nós assim: nós fomos lá evangelizar ele, e sabendo que ele estava tirando foto de nós. Ele falou: fomos evangelizar ele, e ele disse assim: ó, meu nome é fulano de tal, desde quinta-feira eu estou acompanhando aqui, fazendo uma reportagem sobre pessoas com problema de alcoolismo, e essas pessoas que estão entrando na roda de vocês. Essas pessoas, elas são marginalizadas pelas pessoas, ninguém liga para ela, e de uma forma incrível, elas estão sendo atraídas para a roda de vocês, estão experimentando uma alegria que eu não vi elas experimentar desde quinta-feira. E eu disse para eles: sabe por quê? Porque nós não estamos aqui levantando uma placa de igreja, mas nós estamos aqui dizendo que Jesus tem poder para restaurar as pessoas da bebida. E ele disse assim: eu vou fechar minha reportagem falando do trabalho de vocês. Coisa linda, bonito de ver. Jesus é maravilhoso, mas aí a gente ganhou muitas almas ali, foi um negócio muito louco, mas o recheio, a cereja do bolo ainda estava para acontecer, diga amém. A gente sempre faz um vídeo dizendo assim, por exemplo, o Biritiba também corre para Jesus. É mais ou menos esse vídeo que a gente faz. Só que esse dia não estava dando certo, porque eu não conseguia apertar a câmera. É aquele negócio todo confuso. Quando a gente bateu uma foto, estava indo embora, isso já era quase 1h da tarde, meio-dia e meia. A gente estava quase para ir embora, para dispersar a questão do evangelismo. Chega um homem, mais ou menos 50 anos. Ele parou, me chamou de lado, com os olhos cheios de lágrimas, e disse para mim assim: eu posso pedir um favor? Eu falei: claro. Ele disse: eu queria que vocês fossem até a minha casa, louvar Jesus na minha casa. Aí eu falei assim: como assim? Tipo, onde você mora? Ah, eu moro no sobrado aqui perto da praça. Aqui eu passei com meu filho, e eu vi vocês adorando Jesus, e eu queria que vocês fossem louvar o Senhor Jesus na minha casa. Eu falei: mas a gente, não, todo mundo que está aqui cantando, a gente quer que vá na minha casa louvar o Senhor. Aí eu falei: bom, se é todo mundo, você vai ter que falar com o grupo todo aí. Chamei ele na roda e disse: galera, os caras querem falar uma coisa aqui. Ah, eu queria que vocês fossem louvar. Vamos louvar. Vamos lá louvar uma coisa. Essa semana, esse cara tinha falado com Deus: Deus, eu estou com saudade de fazer um louvor ao Senhor na minha casa. Ele era crente desviado. Eu estou com saudade de fazer um louvor na minha casa. Manda alguém, porque na minha casa está tendo só festa do mundo. Na minha casa está sendo só balada. E eu queria voltar para o Senhor. E eu queria que o Senhor levasse alguém, levantasse alguém. Eu na quinta. No domingo nós aparecemos lá na praça. Tudo um bando de doido. E aí o cara leva a gente para chegar na casa dele, irmãos. Quando chegamos lá, a presença de Deus chegou. Uma manifestação de Deus linda. E começou um a entregar a palavra para o outro, entregar a palavra para o outro. E aí o Alexandre, que era o menino líder jovem, amigo nosso, ficou responsável de levar esse cara para a igreja. E paz nos senhores. Esse camarada, ele é o produtor de músicas da cidade. E ele que organiza toda a festa do mundo. Que estava querendo voltar para os caminhos do Senhor. Deus é bom. Acho que Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é muito bom. É aquilo que a gente fala, que a unção, ela atrai. Nós não fomos atrás dele, ele que veio atrás de nós. Porque o Senhor Jesus faz coisas maravilhosas. E no domingo, o Alexandre mandou uma mensagem dizendo assim: nós tivemos o culto de ceia. E aconteceu um renovar da igreja no domingo, devido a tudo que aconteceu durante o final de semana. E nós ficamos muito alegres, porque o Senhor é fiel. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém aí? Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aplauso a Jesus, por favor. Mas eu vou ler um texto aqui rapidinho.
Tem tempo. É que você não veio, aí eu vou fazer aqui no tempo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tenho pregado essa palavra, tem falado muito comigo. Esse é um versículo muito, muito conhecido. Você já deve ter lido ele alguma vez na sua vida ou citado ele. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Achamos? Tudo posso naquele que me... Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Fiquei pensando esses dias que tem alguns textos na Bíblia que são chave para nós, e nós usamos eles como declarações proféticas, declarações de fé, nós usamos eles como... tem pessoas que não entendem direito e declaram assim, tem pessoas que põem como proteção da sua casa, textos famosos. E esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, é um. Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. É um texto que todo mundo conhece, mas esse texto aqui, ele é muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, eu vim esses dias pensando um pouco no que o Paulo queria dizer para nós quando escreveu tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós usamos esse texto e nós usamos eles solto de um contexto do que o Paulo queria dizer e, sinceramente, eu acho que não está errado para determinados momentos. Eu acho que não está errado você dizer que todas as coisas você pode naquele que me fortalece. Mas quando nós analisamos a Bíblia com um pouquinho de atenção, voltamos um pouquinho para trás, nós tivemos algumas lições muito preciosas por que o apóstolo Paulo está tratando desse texto do Filipenses capítulo 4. Primeiro que eu estava dizendo na Zona Leste quarta-feira, que me impressiona muito a carta de Filipenses. Por quê? Porque a carta de Filipenses era teoricamente para ser uma carta da tristeza. A carta de Filipenses era teoricamente para ser uma carta depressiva. Porque o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta de Filipenses, ele está escrevendo da cadeia. Ele está preso. Ele está no pior lugar que podia estar. Mas a carta de Filipenses é considerada pelas pessoas como a carta da alegria. Porque a alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias. A alegria do cristão, ela não depende de você estar sempre bem. Porque se depender disso, você vai ter momentos na sua vida que faz parte da vida, você ter tristeza. Só que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do crente não é circunstancial, porque a alegria do crente, ela não está em alguma coisa. A alegria do crente deve estar no Senhor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o que Abacuque quis dizer. Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no dinheiro. Não, eu me alegro no Senhor, porque é Ele que me sustenta. Bendito seja o nome do Senhor. Se a nossa alegria não estiver em Deus, o dia que as coisas não der certo para mim, eu vou entrar em depressão. A pessoa que coloca alegria, por exemplo, na grana, o dia que faltar a grana, ela está perdida. A pessoa que coloca alegria nos prazeres, o dia que faltar o prazer, está perdida. Mas a alegria estiver no Senhor, ainda que falte tudo, você continua alegre, porque Ele é sua alegria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Mas o Paulo diz assim, não quero demorar muito, porque senão já viu, né? Digo isso não por causa, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez renovasse meu valor, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeira coisa, o Paulo aprendeu, e essa palavra tem mexido comigo, por isso que eu estou repetindo ela hoje. Aprender não é algo instantâneo, aprender é uma caminhada. E como diz o pastor Francisco, no roteiro da nossa vida, acontecem momentos que nem sempre pode acontecer, você está ser humilhado e também ser honrado. Nós geralmente gostamos só da honra, mas às vezes acontece ser humilhado. O Paulo disse, eu aprendi, em qualquer situação, eu tanto sei estar honrado, como sei estar humilhado. Ele diz assim, de tudo também, de todas as coisas também, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como a de abundância, como de escassez. Eu tenho pensado muito nisso. Quem dera se a nossa vida fosse só de abundância. Quem dera se a nossa vida nunca tivesse escassez. Quem dera na nossa vida sempre fosse alegria. Quem dera na nossa vida nunca tivesse nenhum tipo de tristeza. Quem dera na nossa vida nunca tivesse nenhum tipo de tribulação. Mas o Paulo diz que ele teve experiência.
E experiência você só ganha quando você passa. E quando você passa, você fica experiente. E quando você fica experiente, você fica gigante na fé. E eu quero dizer a você que, às vezes, o processo de experiência dói, é ruim. Mas não tem jeito de você não tem jeito. Você só vai ganhar experiências. Às vezes, eu nunca esqueço. Uma vez eu olhei para o pneu do meu carro, nunca esqueço isso, sempre conto esse testemunho. Olhei para o pneu do meu carro e estava no arame. E eu entrei dentro do meu quarto e falei, Jesus, eu preciso de 4 pneus. Porque o meu Fiat Uno é para fazer tua obra e o pneu já está no arame, eu não tenho dinheiro. Eu fui falar com Jesus dentro do quarto. Eu precisava de R$200 para comprar os pneus. Na época o pneu era barato. Jesus, eu preciso, também era um pneu da minha vida. Aí eu falei, Jesus, eu preciso do dinheiro. Fui falar com Jesus. A gente sempre diz aqui, irmão, não faça aquela oração assim, chega o cara, tem o dinheiro, você fala, Jesus, estou precisando de R$200, pede do irmão que tem ganho, que ele vai te dar. E aí não foi Jesus que te ouviu, foi o irmão que te deu, porque você foi meio que uma oração direta. Aquele negócio? Teve um irmão que falou assim, ai meu Deus, chegou para ele e falou assim, meu Deus, eu queria tanto isso muito tempo atrás, queria tanto por retiro, mas não tenho dinheiro. Aí o irmão chegou e falou assim, tá bom, irmão, eu pago para você. Ele chegou na igreja e disse, Deus levantou o irmão. Levantou nada, teve um cara de pau lá. Levantou o quê? Foi dar uma indireta pro cara ali, não deu nem tempo de Jesus falar com o cara, você falou. Você falou. Aí eu fui pro quarto e falei, Jesus, eu preciso de 200 contos para comprar. Chegou a noite, eu orei à tarde, chegou a noite, alguém chegou para mim e falou assim, eu quero te dar um negócio. Eu disse, ô glória. Quando eu vi 4 oncinhas, aí eu falei, por que eu não pedi 500? Por que não eu podia pedir 500? Pedi 200, Jesus deu 200. Mas eu quero te dizer o seguinte, sabe o que acontece? Quando a coisa aperta, você lembra que quando você vai para o quarto, Jesus te ouve. Você lembra que quando você fala com ele, Jesus te escuta. Então Paulo diz, eu aprendi, eu tenho experiência, tanto na fartura, quanto na escassez. Então quando eu estou, a mesa farta, eu dou glória. Quando a mesa está... dou glória também. E aí sabe o que ele fala? Diante de tudo isso, passo por isso, passo por aquilo, você está assim, você está assado, eu tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que eu não concordo com a doutrina da prosperidade. Não concordo. Esse negócio que se você não tem grana, ou você está em pecado, você está em brecha. Presta atenção, Jesus pode te dar tudo. Jesus pode te dar carro zero, pode te dar dinheiro no banco, ele pode te dar tudo. Mas não é o propósito de Deus que todo mundo seja rico. Ele é o dono de toda a prosperidade. Ele pode prosperar você quando quiser. Ninguém limita a Deus nisso. Só que esse negócio que o crente não pode passar por luta, que de repente... Não estou falando de qualquer crente, estou falando do Paulo. O Paulo disse que sobre passar fome. Existe um momento que você passa por dificuldades. Mas independente da dificuldade, você enfrente. O Paulo ensina para nós que seja na abundância, estou aprendendo a falar as palavras agora mais pausadamente. Escassez, boa. Seja com fome ou com fartura, independente dela, você tem um Deus que te fortalece. É bonito isso? Seja você rico, seja você pobre, você tem um Deus que te fortalece. E quando você vê o contexto, você entende o que ele está dizendo. Você tem um Deus que te fortalece em qualquer situação. Que Deus possa nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu fiz sinal ali para o Fábio e ele não me entendeu, então eu vim aqui falar diretamente, né? Interessante que o José veio aqui, o pastor José veio aqui falar, e desde que vocês chegaram lá, louvor foi a nota. Tá? Eles queriam louvor. E a última pessoa disse que estava cansada que na casa dele só tinha música do diabo. E que ele queria louvor na casa dele. Nós tivemos um roubo esse final de semana. E o nosso roubo só foi o projetor que projeta a letra dos nossos louvores. E a máquina que projeta as letras do nosso louvor. Isso mostra claramente como o diabo está bravo com o nosso louvor. Mas como Deus
está feliz com o nosso louvor. Amém? Só vou dar um testemunho que me chamou muita atenção hoje. Ontem nós fomos para o culto do Itaim e o pneu do Gol estava furado. E como eu não posso fazer muita força, então o Rafael foi lá e trocou o pneu para mim. Enquanto eu fui lá para casa, me arrumar, me ajeitar, saí, peguei o pessoal, fomos em 5 pessoas dentro do Gol. Fomos, eu estava com o step furado, pensei, vou parar no borracheiro na ida, não deu tempo, na vida estava atrasado. Na volta, eu pensei, estou cansado. E voltei. Tudo bem, amanhã eu vou lá. Aí eu falei, se não vou lá levar o Gol para arrumar o step antes que eu fique na mão na rua. Cheguei no borracheiro, coloquei o carro para dentro, sentei e ele falou assim, moço, falei, não, quem foi que apertou essas rodas aqui? Eu falei, conhecido meu aí. Não, desculpa, eu falei errado. Quem foi que não apertou as rodas aqui? Vem cá. Me chamou. Vem cá. Eu não pus a chave ainda não, viu? Ele fez assim, tirou um por um com a mão. Os 4 parafusos. Tirou os 4 com a mão. Literal. Nós fomos 5 pessoas dentro do Gol. Marechal Tito, São Miguel. Conhece o trajetório, né? Eu não sei como. Não me pergunte como. É impossível, é ilógico, é irracional. Fomos e voltamos. E a roda nem sequer se moveu do lugar. E a vida falou assim, nos guarda, nos livra. Estão pensando em coisas tão grandes, né? E aí eu liguei para o Rafael e falei, Rafael, não apertou a roda. Você não apertou a roda? Falei, não, você falou que ia já passar no borracheiro, não fiz nem questão de apertar. Eu falei, legal, muito bom. Eu fico sabendo que eu fui para o Itaim, voltei do Itaim com a roda sem apertar. Eu louvei a Deus. Para mim, eu fiquei. Se fosse só 2 pessoas, eu podia dizer, não tinha tanto peso, mas nós tínhamos 5 dentro do carro. Dentro do carro. Era, quem sabe, é impossível, é ilógico, é irracional. Não tem lógica. De alguma modo, aquela roda tinha que ter caído. Tem buraco naquela estrada que é mais. Né, tem mais buraco do que asfalto. Né? E Deus guardou. Às vezes nós estamos cantando, né? Uma nuvem do tamanho da palma de um homem, né? Da mão do homem. Pequeno sinal. Uma coisa tão simples. Mas que demonstra que Deus está nos cuidando, está cuidando. A Bíblia fala assim, o senhor vai me cuidar? Eu falei, não, eu já estou cuidando. Tem que ir a passagem em Pedro, 1 Pedro 5, 6, que devemos nos humilhar sob a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno nos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado. E eu creio que todos nós estamos num momento que a nossa fé está sendo apurada no fogo. Por onde eu passo, por onde eu vou, e quem eu ouço, tanto no sentido ministerial, tanto no sentido financeiro, tanto no sentido conjugal, tanto no sentido... Sabe, há uma coisa assim generalizada, há um gemido, há um clamor, há um lamento. Há uma situação que eu já vi várias acontecer, uma ali, outra lá, outra colar, mas não. Agora eu vejo assim que está no geral, né? Está no geral. E eu entendi uma coisa, amado, eu entendi nessa caminhada, quando o Senhor veio de noite comigo, e eu clamando ao Senhor, eu sempre falei, Deus, é tão bom que o Senhor fala conosco. É bom que o Senhor nos usa para falar com os outros. Mas melhor quando o Senhor fala conosco. Que nos fortalece, nos anima. E às vezes nós estamos tão angustiados, uma guerra tão absurda, que às vezes Deus está falando. Né? Que o Rafael falou para mim, eu sei que Deus está falando, mas eu não consigo ouvir. Foi até engraçado. Eu falei, eu sei que ele está falando, mas eu não consigo ouvir. Porque nem o poço está ali, mas não consigo enxergar. Né? E eu falei, Senhor, sabe que ele está com a razão? O Senhor está falando, acho que não estamos ouvindo direito. Nos faz ouvir. E o Senhor veio até mim e falou comigo assim uma coisa interessante. Uma coisa que ele falou assim, filho, lembra quando o teu filho estava lá no hospital e você usou uma frase? Eu falei, qual delas? Aquela, o nosso filho.
o nosso filho. E você invocou minha palavra e disse que, quando eu disse, vós que sois carnais, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai. Eu lembrei, e ele disse, então, você nem entendeu ainda? Que assim que você desejou para o teu filho, eu desejo para você. Me trouxe a memória, esse salmo para mim virou uma bandeira também, Salmo 103. Onde diz, bendiz a minha alma, bendiz tudo que há em mim, bendiz ao Senhor por todos os seus feitos. Ele que perdoa todos os nossos pecados, que nos purifica de toda a nossa iniquidade, que sara todas as nossas enfermidades, e vai descendo, que coroa a nossa velhice com bens. E ali quando chega uma parte, diz, ele é longânimo, ele é benigno, ele é paciente, não conserva a sua ira para sempre, não nos trata segundo nosso pecado, nem retribui conforme nossa iniquidade, mas como um pai que se compadece dos seus filhos. Ele se compadece de nós, porque sabe que somos pó. Sabe que nós somos pó. E o Senhor me deu essa palavra. E quando eu vi a questão da roda, e a palavra que o Senhor me deu, no detalhe da roda, eu entendi uma coisa, Deus está cuidando de uma roda. Eu parei para acreditar. Se Deus está cuidando de uma roda, que tudo bem, podia preservar a gente de um acidente, nos livrou de um prejuízo, nos guardou, talvez, de uma catástrofe, tá? E nos permitiu que fôssemos e voltamos, porque nós estamos fazendo a obra. Eu fiquei imaginando do que mais Ele está nos guardando já, do que Ele já está guerreando, do que Ele já está fazendo, que a gente não estamos vendo, não estamos percebendo. Eu não vi aquela roda, eu não vi os parafusos, eu não vi o perigo que nós corremos, mas o Senhor viu. Ele diz, Ele já tem cuidado. Isso fez que minha alma descansasse. Eu estava deitado no meu travesseiro e lembrei Salmo 104, deito e logo pego no sono. Foi muito difícil dormir essa noite. Mas eu dormi debaixo do Salmo 103 e do Salmo 104. Deito e logo pego no sono, porque Tu me faz repousar em segurança. Eu dormi dizendo, Senhor, eu sei que eu estou seguro na Tua presença. Eu sei que eu estou guardado. Tá? E eu não sabia da roda ainda. Foi saber no amanhecer do dia. Tá? Então eu entendi que o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, nossa caminhada com Deus, decide o nosso futuro. Se eu fosse dar um conselho para qualquer um que cruzar meu caminho, eu vou dizer assim, se apega em Deus e não larga. Tá? Eu sei que o pastor de Cran estava encabeçando o trabalho, Fábio, pastor Fábio e os demais trabalhadores são alvos do diabo. O diabo toca nos pastores e o povo se dispersa. Mas uma coisa eu sei, se a gente tirar a mão da obra, não tem futuro. Não tem porquê a nossa existência. Sendo que Paulo diz, nem minha vida é tempo preciosa, não se cumprir a carreira. E eu entendo assim, se a gente deixar de fazer o que Deus nos mandou, é ali que o diabo vai entrar. É ali que ele vai querer prevalecer. Então, meu irmão, minha irmã, faça super bonde, põe a mão no arado, certifica que vai estar bem colado e diz para o diabo, daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Louva, adora, prega, profetiza, revela e atropele o diabo, em nome de Jesus. Porque essa geração, como a geração de Ageu, vai vencer e vai ver a última glória é trabalhando. O capítulo, trabalhai. Essa aliança eu fiz convosco quando eu tirei vocês do Egito. Trabalhai, ó Zozadaque, Judá e Jerusalém, todo o povo, trabalhai, porque a glória da última casa será maior que a primeira. Nós vamos vencer trabalhando. E o diabo quer tirar a nossa força, está nos atacando moralmente, fisicamente, financeiramente, porque ele quer que a gente desanime como no tempo de Neemias, que a gente ficamos esmorecidos, tiramos a mão do arado, ficamos em casa, não quero mais louvar, mas vou dizer uma coisa, trabalhai, ó Judá, povo do louvor, trabalhai, ó sacerdote,
trabalhai aos profetas. Trabalha, fica no arado, porque aí está a tua vitória. Vem chorando e semeando, vem louvar e vem chorar no altar, vem gemendo como o pastor falou, entra no teu quarto no particular com Deus, mas em nome de Jesus, não tira a mão do arado. Trabalha. A nossa vitória está em servir ao Senhor naquilo que nos chamou e nos comissionou e nos convocou. É trabalhando, não é desistindo do ministério, não é parando de vir da igreja, não é parando de louvar, não é parando de pregar, não é ficar sentado na televisão, Netflix, não é ficar desanimado e dizendo vamos parar, não é parar de dar dízimo, não é parar de ofertar, não é parar de investir. É hora de a gente bater posição no mundo espiritual e dizer, nós vamos trabalhar sim. E Paulo deixou essa marca registrada. A alegria dele estava, sabe o quê? Nada mais do que fazer a vontade de Deus. Nem minha vida tempo preciosa. O nosso ministério está acima dos nossos bens e tudo que possuímos nessa terra. Trabalhe. Amém? Paz, igreja. Eu vou dar um testemunho. No domingo, o pastor Dicran falou durante a pregação sobre, no meio do contexto da pregação, quando as pessoas veem em nós algo, eles falam, nossa, sua aura é diferente, né? Já aconteceu, né? Acho que com várias pessoas. E o senhor, na segunda-feira, pastor Dicran, estava cansada, muito cansada. Eu tinha que ir no mercado. Até falei para a Aninha, vou no mercado comprar arroz e batata. Gente, a Aninha é minha vizinha, tá? Tá ali, eu falei o nome dela. E aí eu fui, estava muito cansada, mas eu tinha, sabe aquele dia que você tem que ir, né? Donas de casa sabem. Tá, aí eu cheguei, aí no caminho, o cansaço começou a passar. Eu agradeci a Deus. Aí eu fui, fiz a comprinha, eu e a Amanda. A hora que eu cheguei no caixa, estou lá tirando as coisas do carrinho, colocando na esteira. E aí eu vi o rapaz que era o operador do caixa, era um rapazinho, e eu vi que a mão dele era um pouco parada, assim, a mão dele. E eu sei que no mercado eles contratam algumas pessoas com alguma necessidade especial. Enfim, aí na hora que eu ia passar, o caixa parou. Aí ele falou assim, moça, vou ter que esperar um pouquinho que eu tenho que chamar o meu gerente, que ele vai ligar de novo o caixa. Tá bom. Aí eu estou esperando, reiniciar, obrigada. Estou lá esperando e tal. Aí começou a funcionar, aí começou a rodar a esteira. Aí, do nada, eu não falei nada. Eu não estava com essa camiseta, né? Nenhuma camiseta de crente. Ele olhou para mim e falou assim, olha que específico, há quanto tempo você é convertida? Eu olhei, levei um susto, falei, uau. Aí eu falei, como que você sabe? Aí ele disse assim, não sei, moça, mas quando você chegou aqui, a atmosfera mudou, ficou tudo diferente. Ficou muito bom aqui. Aí eu falei, sim, eu sou, né? Aí comecei a conversar com ele. Aí ele falou, que igreja você vai? Eu falei, Água da Rocha, na Vila Mariana. Eu falei, e você? Em qual igreja você vai? Aí ele disse assim, olha, eu frequentei muito tempo uma Assembleia de Deus, mas eu não estou indo já. Há alguns anos que eu não vou. E aí eu disse para ele assim, mas mais importante do que você frequentar uma igreja, você já fez o principal? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você é dele? Ele disse não. Então o cara frequentava uma igreja, teve até esse discernimento que o Espírito Santo deu, não sei, mas ele não tinha certeza da salvação. Aí foi ali mesmo, né? Aí eu falei do plano de salvação, não deu para ele fazer a oração, entregando a vida dele para Jesus, porque começou a chegar pessoas, o supervisor dele estava passando ali, mas eu peguei as 4 leis. Gente, não saiam de casa sem 4 leis, amém? E aí eu estava na minha carteira, e aí eu abri na página 10 e falei assim, Felipe, o nome dele. Eu falei, Felipe, quando você tiver horário de jantar ou na sua casa, faça essa oração, porque eu sei que você crê em Jesus. Você crê? Creio. Faz essa oração mudou a minha vida. E esse é o propósito do Senhor para a sua vida também. Aí ele falou assim,
moça, você é uma resposta de oração. Deus mandou você aqui hoje. E aí eu entendi porque o cansaço passou, né? Porque quando o Senhor quer usar, o Senhor faz as coisas. E aquele dia eu fiquei muito feliz, aquela noite, porque é para isso que nós vivemos, para servir ao Senhor. E aí ele pediu para orar, colocou vários motivos de oração. Eu coloquei meu WhatsApp nas 4 leis, falei, se na leitura você tiver alguma dúvida, me manda o WhatsApp, eu te ajudo. Sei lá, o mercado é perto da minha casa, estava pensando já até nas visitas, pastor. Quem sabe? O senhor pode fazer qualquer coisa, né? E aí eu me dispus na mão do Senhor. E estou orando pelo Felipe, para que realmente ele tenha tido esse encontro com o Senhor Jesus, para que ele seja salvo. Amém? Continuando um pouquinho do que o pastor José já falou, naquela cidade de Biritiba aconteceram essas histórias, a gente viveu coisas assim, eu nunca tinha experimentado algumas coisas que eu experimentei ali. Mas no domingo, quando nós saímos do evangelismo, a gente programou para terminar meio-dia. Esse rapaz que pediu para irmos na casa dele, ele abordou a gente, acho que era 1h30. O negócio se estendeu muito, né? E nós fomos e acabou ficando tarde. E aí, o José e o Nau foram com o Alexandre, voltaram para a igreja, porque nós tínhamos deixado todas as coisas, as pessoas deixam as coisas na igreja, a gente sai a pé, né? E eu fui para casa com uma moça que estava ali com a gente. E aí, quando nós chegamos lá, eu fiquei tão, assim, eu nunca tinha escutado uma história como a dessa moça. E ela começou a me contar, ela disse assim, eu fui concebida na cadeia. E meu pai, não vou falar o nome dela, mas enfim, meu pai, ele era o dono da, eles falam da biqueira, né? Não sei como é que chama, esse negócio. Ele era o dono do ponto lá, dos negócios, da loja. E aí ela falou, meu pai era o dono desse lugar. E uma pessoa muito influente ali no tráfico, né? E até ela falou do comando. Eu não entendi muitos termos. E olha que eu andei por essas bandas, assim, não entendi, eu mesma fiquei chocada. E aí ela me disse assim que quando o pai foi preso, claro que o pessoal do tráfico tenta entrar e atingir a mãe para dominar o ponto. Então, tirando a mulher que ia ficar cuidando dos negócios enquanto o pai estivesse preso, eles dominam aquele lugar. E aí ela falou para mim, e eles fizeram isso várias vezes. O pai ia preso várias vezes e o pessoal invadia, quebrava a casa, quebrava tudo. E uma das vezes, ela falou, eles entraram e puseram fogo na casa. E ela falou, eu vi o meu irmão de 7 anos morrer queimado. Eu via ele queimando, gritando, e eu não podia fazer absolutamente nada. Eles batiam, agrediam todo mundo. Eu ficava imaginando, ela contava e eu começava a imaginar a cena. Então ela perdeu esse irmão e depois a mãe foi presa também, cumpriu uma pena de 12 anos e está para sair agora.
Então ela falou que a vida dela toda foi com pai e mãe presos, saindo e voltando, e o pai dela acabou de sair agora. E eu falei, a gente vai orar para que esse homem realmente tenha tido um encontro com Jesus, porque todas as vezes que ele saiu, ele voltou e fez as mesmas coisas. Então, a gente está orando muito, e orem por esse senhor, porque ela falou, eu tomei um posicionamento, falei para ele que eu não vou mais visitá-lo na cadeia. Eu fiz isso a minha vida inteira, mas agora ele conhece Jesus, ele conheceu Jesus, e se ele fizer de novo, eu não vou mais. Ela falou, eu não vou mais. E a mãe está para sair, mas ela me contou que ela também entrou nas drogas, ela também traficou, o pessoal até achava que ela ia herdar aquele ponto, e ela falou, eu pensei mesmo em continuar os negócios do meu pai, mas ela falou, não, isso é muito para mim, porque era um envolvimento, ele era muito, o nível dele era muito alto, né? E ela falou, não vou dar conta de cuidar disso. E aí ela ficou só, ela se drogava, depois ela era usuária, né? Aí ela passou a se prostituir para conseguir o dinheiro para comprar essas drogas. Ela falou que ela fazia todo tipo de coisa e começou a traficar também, né? Para poder se sustentar. Ela, com o pai em uma empresa, ela ficou responsável por todos os irmãos. E o único jeito de ela trazer dinheiro para ela era esse. Então ela falou, eu tinha que me vender e conseguir o dinheiro para droga e para levar para casa. E ela falou que numa dessas vezes ela foi abusada por 8 homens de uma vez só. Ela estava muito drogada. E ela falou, ela começou a contar as cenas que ela via quando ela abriu o olho e depois ela ia parar em outro lugar, abriu o olho, ia parar em outro lugar. E ela falou que ela começou a contar aquilo assim. Bom, é muito mais do que isso, porque eu fiquei 2 horas conversando com essa moça. E ela ficou contando uma coisa, e eu assim, sabe, ouvindo aquilo tudo, e esse é um resumo, e tem muito mais. Tem coisa muito pior. Mas ela falou para mim que numa cidade como aquela, que eles falam que é uma cidade de primeira, né? Porque você só anda na primeira, que você engatar a segunda, sai. Mas ela falou assim, que numa cidade daquele tamanho, ela anda pela cidade e ela reconhece as pessoas. Ou os que abusaram, ou para quem ela se vendeu. E essa menina se converteu. Imagina. Então ela falou, olha, no começo ela tinha vergonha, porque as pessoas iam reconhecê-la, mas ela entendeu que a vida dela é um testemunho vivo da transformação que o Senhor pode fazer. E ela falou, eu quero mesmo fazer isso. Ela falou, eu não sabia evangelizar. Esse final de semana eu aprendi. Que ela é recém-convertida. Ela falou, agora eu entendi o que é evangelizar. Eu aprendi a evangelizar. Ela viveu. A gente ensinou no seminário que aquilo que a gente recebeu, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, e a gente entendeu e recebeu Jesus, isso não pode ficar parado. A gente tem que sair e contar para as pessoas. E ela falou, eu aprendi o que é evangelizar. E aí ela foi para a praça e estava lá cantando, louvando, e tem uma voz essa moça, né? Puxa vida, canta muito. E ela começou a cantar e cantava alto, e ela depois contou para mim. Enquanto a gente estava lá naquela roda na praça, ela falou que viu um desses 8, e ela falou, eu não sentia as mesmas coisas que eu sentia quando eu encontrava com alguma dessas pessoas. Eu não tive vergonha, porque ela falou, dois rapazes com quem ela já saiu apareceram por lá e ela via e estava sendo vista por eles também, mas ela falou, eu não vou ter vergonha, porque Jesus me transformou e eu quero que as pessoas vejam, eu quero que a minha vida seja um testemunho para quem estiver olhando. Ela falou, vou usar a camiseta, vou para a praça, vou falar de Jesus, vou cantar, vou louvar, e eu quero que eles olhem, que as pessoas olham meio esquisita, né? Eu quero que eles olhem e percebam o que aconteceu com ela, porque ela era tão inchada de bebida, de droga, e ela falou, eu estou irreconhecível, e as pessoas vão ver isso em mim. Então, glória a Deus, porque a gente fica assim um pouco chocado com a história. Sim, ela conduziu pessoas a Jesus. Ela recebeu a teoria lá, né? E no dia seguinte ela foi lá, colocou em prática. Ela falou, me impressionou assim. Ela falou, é que a gente pensa que a gente faz isso, né? Então a gente às vezes não sabe. Às vezes a gente esquece que nem todo mundo sabe o que a gente sabe. E ela virar para mim e falar, não sabia evangelizar, aprendi agora. Eu falei, caramba, sabe? A gente, né? Ela falou, não sabia. E ela colocou em prática, porque a gente leva, a gente ensina, mas depois a gente pega na mão e fala, agora vamos juntos, vamos lá. E a gente leva, né, e aí a gente ora pelas pessoas e leva alguém da igreja que está
aprendendo para ir junto e falar, agora a hora. Como a gente fazia no Singa, né? Muitas vezes a gente leva alguém e fala, agora a hora é você. E ela saiu assim, por isso eu entendo que o Senhor permite algumas coisas, porque aquilo é mesmo testemunho vivo do poder de Deus. E essa moça, eu tenho certeza que ela vai ser uma referência lá onde ela está, porque ela está liderando os jovens daquele lugar. As pessoas estão chegando e estão vendo a vida dela transformada. Então, orem por essa moça e eu fico feliz quando eu acho que o diabo fica muito bravo, né? Com uma coisa assim, porque ela falou, ninguém acreditava em mim. E só o amor de Deus mesmo. Então, glória a Deus, porque a gente é isso, né? A gente é testemunho vivo. É isso, né, Kelly? Cada um numa proporção, a gente tem que refletir Jesus, né? E as pessoas têm que ver. As pessoas têm que ver isso na gente. Né? Sabe, eu queria te ajuda. Queria te ajuda. Você vinha falar alguma coisa aqui? Hein? Então decida logo, que eu queria cantar uma coisa. Tá? É uma necessidade do meu coração de uma aproximação maior do Senhor. Tenho sentido um desejo de experimentar alguma coisa mais. Então é uma música antiga, daquelas capoeira, mas é gostosa. Eu não sei se tem aí cada instante, mas deve ter. E aí depois você, se quiser falar, você termina. Mas eu não vou cantar não. Quem sabe cantar, vem aqui. Pode fazer o que você quiser. Essa mensagem, ela fala simplesmente que é muito importante ter muitos instantes com Deus. Cada instante é precioso. E eu quase toquei esse cântico hoje. Falei, vou tocar o cada instante hoje. Aí eu segurei assim, entendeu? Eu ia tocar. Já estava assim engatilhado. Aí eu olhei pro relógio. Talvez eu não devesse tirar. Porque se eu não olhasse pro relógio, era a próxima na lista. Aí eu olhei pro relógio e falei, vamos sentar, né? Mas Jesus não dá sossego, né? Graças a Deus. Eu vou ler um texto que Deus falou, o que Deus falou comigo hoje. Capítulo 23 de Mateus. Talvez não tenha nada a ver com o que vocês estão ouvindo hoje, Mário. Você fale comigo que antes de ir embora, tá? Se você sair por aquela porta ou qualquer outra e não falar comigo hoje, se você sair por qualquer grade que haja na janela, pelas grades, pelas janelas você não vai sair, eu garanto isso. Se você sair por aqui,
haverá uma repreensão pública domingo aqui à noite. Ou talvez no sábado. Bom, Mateus capítulo 23, deixa eu me ler e contar algumas coisas que Jesus ministrou ao meu coração aqui, e depois a gente vai encerrar o culto com esse cântico. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Então, Deus permitiu, né, que os escribas e fariseus versados na lei assumissem o posto de Moisés no sentido de ensinar, de transmitir a vontade de Deus, os ensinamentos e os preceitos de Deus. E então eles assentaram-se na cadeira de Moisés e passaram a dirigir o povo de acordo com o que eles entendiam que era o certo. Então Jesus disse: fazei e guardai, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Então Jesus nunca disse para a gente desobedecer à voz da autoridade, mesmo quando ela se comporta de forma farisaica, porque ela é a pessoa que Deus colocou ali. Façam o que elas estão dizendo, mas não imitem o que elas estão fazendo. Essa palavra aqui, né? Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. E aí ele vai dizer as marcas de um fariseu. Como é que você conhece um fariseu? Versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eles colocam uma carga que é impossível de se carregar, mandamentos, preceitos que as pessoas não conseguem cumprir. Exigem das pessoas esse cumprimento, mas eles mesmos não fazem. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles tinham paramentos nas roupas, né? E eles mostravam pelos paramentos a graduação que eles tinham. E gostavam de exibir esses paramentos, porque era uma forma de mostrar consagração, né? E a piedade que eles manifestavam, eu estou ouvindo o som disso aí mesmo? A piedade que eles manifestavam era com a intenção de serem notados pelas pessoas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eu não estou chamando ninguém de fariseu aqui, tá? Eu só estou trazendo ensino para a gente reconhecer as marcas de um fariseu. E uma vez Jesus falou que quando a gente entrasse no lugar, a gente nunca devia sentar na primeira cadeira. E nunca devia se apresentar. A gente devia sempre ficar no fundo, esperando que nos chamassem. Essa é uma marca muito interessante, né? A gente, às vezes, gosta de chegar num lugar e já gosta de mostrar tudo que a gente sabe, tudo que a gente é, tudo que a gente conhece, tudo que a gente faz. E Jesus ensinou que não é assim que se faz. A gente senta e a gente espera. E se for da vontade de Deus, ele manda chamar. E a gente vai ali e ocupa o espaço. Eu não estou falando de ninguém dessa igreja agora, ok? Eu estou trazendo o ensino de Jesus apenas. Só que agora Jesus falou comigo. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque, perdi aqui, um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Vivemos uma época em que na igreja é muito importante as pessoas terem títulos. Nós vemos aí fora, né, do pastor fomos aos bispos, dos bispos fomos aos apóstolos, aos patriarcas, ao pai de todos, e o bispo primário, e vários nomes vêm sendo colocados. A Bíblia, Jesus disse claramente, não é para correr atrás de nome. Quando eu digo que eu sou o pai, eu só sou pai da Lia, da Débora e do Levi. Embora exista o dom de mestre na Bíblia. E Pedro, acho que é Pedro que fala, não queirais todos ser chamados mestres, porque será cobrado. Jesus falou, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E é uma bênção quando Deus nos chama. E é uma glória divina quando Ele nos usa e nos delega uma tarefa, um ministério dentro da igreja. Quando o Senhor nos coloca para administrar as coisas do Senhor, para cuidar dos interesses dEle, para pastorear as pessoas. Mas que Deus nos dê sempre o espírito de humildade. Nós somos servos. Nós somos servos. Porque entre nós somos todos irmãos. Mas Deus destaca algumas pessoas para ensinar.
Deus destaca outras pessoas para profetizarem. Deus destaca outras pessoas para evangelizarem. Deus destaca as pessoas. Mas que a gente sempre tem em mente, nós não passamos de servos. Deus dá, de fato, essas condições. Deus dá essas capacitações. Porque o problema do fariseu é que quando eles se assentaram na cadeira de Moisés, alguém tinha que se sentar na cadeira de Moisés, meu querido. Moisés não seria eterno. Alguém tinha que continuar. O problema é quando a gente se assenta na cadeira de Moisés e a gente acha que por causa disso a gente é o Moisés ou outra coisa. Aí não se esqueça, o Moisés era o Moisés, mas não entrou na terra prometida. Mas ele era o Moisés. Então, quando a gente entende que o fato de que Deus nos chama, que Deus nos usa. Deus falou comigo essa tarde, eu li a palavra do Senhor e Deus me lembra, Fábio, você não passa de servo. Certo. E ainda em Lucas, Jesus fala, nós não passamos de servos inúteis, porque a gente fez só o que devia ter feito. Mas glória a Deus. Porque eu vou dizer que eu não passo de um servo inútil. E que eu me reconheça inútil. Para que quando eu chegar diante do Senhor, eu fale, servo bom e fiel. Deixe que o Senhor diga de você. Você é um servo bom e fiel. Você se coloque sempre no lugar. Eu sou um inútil. Eu sou um inútil. Algumas pessoas lá na escola acham que eu me recrimino, porque eu sempre falo essas coisas lá. Você se deprecia. Você isso. Você tem autoestima baixa. Eu não tenho nada baixo. Eu sei exatamente quem eu sou em Cristo. Mas eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não vale nada. Eu não sei porque Cristo quis derramar o sangue dele por mim, mas ele quis. E se alguma coisa eu faço é por causa da glória do Senhor na minha vida. E se eu consigo alcançar alguém, tocar aquela pessoa e transmitir alguma coisa de Deus, é a graça de Jesus em mim. Não é nada meu. Não é nada seu. É Jesus operando em nossas vidas. Amém? Jesus ministrou essas coisas a mim essa tarde. Eu não sou guia, eu não sou pai, eu não sou mestre. Eu sou servo de Jesus. E você também. E o Senhor vai te usar. E lá no céu, você vai encontrar alguém lá em alguma rua de ouro e a pessoa vai falar assim, você pregou para mim lá na terra. Obrigado. Muito obrigado. Porque você falou de Jesus para mim. Amém? Vamos cantar a cada instante. Sobrou som aí, né? Tá sobrando som para tudo lugar. É porque eu aumentei o vermelho. O botão vermelho eu aumentei, eu subi do master. Você diminui lá um pouquinho, ok? Pronto? Pode passar ele mais. Cada instante contigo, Senhor, e paz aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor, é paz em minha alma, suave harmonia no teu
grande amor. Cada instante contigo. Cada instante Contigo, Jesus. contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor aí. Alice vai orar. Aleluia, Senhor, nosso Deus maravilhoso, eterno Senhor. Nós te somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todos os teus benefícios, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus amigo, o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus aqui conosco, Senhor. E o Senhor tem mostrado a cada dia nas nossas vidas a teu braço forte, a tua mão poderosa que nos sustenta, que nos guarda em todo tempo, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, declarar a nossa gratidão a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos declarar a Ti o nosso amor pelo Senhor, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, receba nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus bom e o Senhor é um Deus de amor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, que este povo que está aqui e os demais, Senhor, da nossa igreja, das nossas famílias, Pai, que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sábado, 5 horas, eu tenho uma reunião com a equipe de louvor do sábado, não se esqueçam. O Mário não vai embora sem falar comigo, ok? Muito bem. E aí, todo mundo convidado para as 19 horas, bodas de prata do Mário, da Cris, um culto muito louco e muito salgadinho depois. Todo mundo convidado.